Você já ouviu dizer que Moisés, quando bebê, foi jogado no rio Nilo pela sua mãe Joquebede? Se você ouviu, eu tenho um recado para te dar. Você entendeu errado. E caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. É isso mesmo, nesse vídeo nós vamos falar sobre a história ali da origem de Moshe Rabbeinu, ou seja, a origem, a história de Moisés, que como é contada, Moisés ele foi colocado pela sua mãe Joquebede no rio Nilo, e enquanto Moisés ia seguindo pelo rio, o rio ia levando Moisés dentro daquele cestinho betumado por dentro e por fora, a sua irmã Miriam, ela foi acompanhando Moisés de longe para ver o que aconteceria ao menino, e foi quando ela então viu que a princesa, a filha do faraó, ela encontra aquele bebê e ela então pega e cria aquele bebê, mas aquele bebê estava correndo sério perigo. Sabe por quê? Porque quando ele foi jogado no rio Nilo, os jacarés podiam comer o menino, então era um grande perigo. Pois é, eu quero te dizer que toda essa história você entendeu errado. E nós vamos provar isso à luz das Escrituras Sagradas, à luz da Bíblia Sagrada. Na verdade, toda a história, todo o pano de fundo vai começar quando o faraó ele observa que o povo de Israel está crescendo de uma forma assustadoramente grande, que o povo de Israel está crescendo de forma exponencial, e então, temendo, ele vai dizer, olha, vamos dar um jeito de colocar um trabalho forçado para os israelitas, para que eles não tenham tantos filhos. Mas quanto mais eles trabalhavam, parece que mais eles multiplicavam, mais a nação de Israel crescia, mais a nação de Israel se multiplicava. E qual foi então a determinação do faraó? Faraó então ele vai determinar que todos os meninos, sem exceção, todos os bebês meninos fossem lançados no rio Nilo. Joquebede, ao saber disso, Joquebede, mãe de Moisés, ao saber disso, ela esconde Moisés por um período de 3 meses. E aí as pessoas vão começar a falar que após os 3 meses, Joquebede pega o menino e o lança no rio Nilo, coloca ele dentro de um cesto betumado e o coloca no rio Nilo. Mas será que a Escritura, será que a Bíblia está falando disso? Vamos ver então o que a Bíblia está nos dizendo. Olha o que está escrito no Sefer Shemot, no livro de Êxodo, no capítulo 1 e no versículo 22, o último versículo do capítulo 1 de Êxodo, diz assim, a ordem de Faraó. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então, Marcelo, o texto aqui está dizendo que Faraó mandou que todos os meninos que nascessem deveriam ser jogados no rio. Sim, só que Moisés ele foi escondido pela sua mãe Joquebede. Então foi Joquebede que jogou o menino no rio. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Muitas pessoas vão dizer que poderia, ao jogar o menino no rio, os crocodilos, os jacaré, eles iriam devorar as crianças. Mas será que os crocodilos ou os jacarés, eles só gostavam de bebês? Por que será que a filha do faraó, ela estava no rio Nilo tomando banho?
Será que a princesa, a filha do faraó, era uma divindade? Ou talvez o crocodilo não gostasse de adulto, só gostava de crianças? É uma coisa a se pensar. Mas então vamos agora ao que de fato aconteceu com a história de Moisés. E isso vai estar escrito no Sefer Shemot, no livro de Êxodo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. O texto bíblico eu vou ler por partes, mas ele diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho. E vendo ele que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, apôs nos juncos à borda do rio, à margem do rio, e não no rio. O texto bíblico está dizendo que Joquebede colocou o menino Moisés à borda do rio, no meio dos juncos, e não dentro do rio. E o texto continua dizendo assim: E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Aí aqui surge a história também, né? A irmã de Moisés, ela saiu correndo para ver o que iria acontecer. Mas o texto bíblico não diz que ela saiu do lugar. Muito pelo contrário. O texto bíblico está dizendo que aquela menina, ela postou-se, ficou parada de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Miriam, ela ficou parada no mesmo lugar e não correndo atrás para ver o que iria acontecer. E parada naquele lugar, veio a filha do faraó, a princesa, observa que havia um menino na margem do rio e dá ordem às suas criadas. Versículo 5, e a filha de faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. Então, pelo texto bíblico, Moisés, ele não foi colocado dentro das águas do rio Nilo, mas ele foi colocado à margem do rio. Amém? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações. Entra também aqui no nosso grupo de estudos do WhatsApp, cujo link está aqui na descrição desse vídeo. Dê um like e que o Eterno abençoe a tua vida. Shalom, Lehitraot.